Me diz uma coisa, o quanto você tem se cobrado ultimamente? O quanto você tem cobrado perfeição de você mesma? Eu sou a Nanciano Vale, seja muito bem-vinda ao canal do Templo de Luz, onde nós trazemos reflexões, práticas, vivências, para que a gente possa viver ainda mais, ou viver, caso não estejamos vivendo, o autoconhecimento na prática. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa própria autocobrança, o quanto nós nos cobramos, principalmente perfeição. E eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu costumava e às vezes ainda costumo me cobrar bastante. E nós deveríamos, eu penso, que ter um olhar mais amoroso conosco. Porque, por exemplo, se uma pessoa querida, uma amiga, um amigo vem desabafar alguma coisa com a gente, vem contar alguma situação pela qual está passando, nós costumamos oferecer um ombro amoroso, nós costumamos ser gentis nas palavras, contemporizar mesmo trazendo a verdade, porque a amizade também requer que nós sejamos sinceros, de forma amorosa. Mas quando é com a gente, ou quando a gente erra, ou quando a gente não está conseguindo fazer exatamente o que gostaríamos, ou quando nós já estamos fazendo, mas ainda não num nível de perfeição que só nós estamos criando, a gente costuma se cobrar demais, pesar isso demais nos ombros. Isso eu diria que é um pouco traumático, isso fere a nossa essência. Uma vez que nós identificamos que nós podemos fazer algo e nós começamos a fazer, nós saímos daquele estágio de procrastinação e a gente começa a fazer, que a gente possa ser amoroso com a gente mesmo, ser compassivo, porque às vezes eu imagino que muitas vezes nós nos cobramos excessivamente e às vezes de menos, sim, isso é um fato, mas diversas vezes nós estamos nos cobrando para além do que nós podemos nesse momento e nós não cobramos as pessoas que estão ao nosso redor dessa maneira. E existem pessoas, muitas vezes, que nem estão contribuindo ou colaborando da maneira que deveriam e a gente sempre cede ali um olhar compassivo. Então, a minha reflexão, que serve para mim também, o quanto que nós podemos ser mais amorosas com a gente, o quanto que nós conseguimos e podemos ter um olhar cuidadoso e ter disciplina sim, a partir do momento que a gente tem um objetivo, tem uma meta, esse ano eu pretendo estudar mais, eu pretendo ler um livro por mês, eu pretendo fazer atividade física 3 vezes na semana, seja qual for o nosso objetivo, é importante que a gente realmente trace esse objetivo e a gente corra atrás dele, né? Correr também, acho que nem é o caso, porque a vida já é tão corrida, né? Mas que a gente caminhe em direção a esse objetivo. Inclusive, estava falando sobre, lendo sobre isso, quanto a gente se coloca correndo na vida, o quanto é segunda-feira e a gente tem que dar conta de tudo e ser extremamente produtivo, e nem sempre nós precisamos ser extremamente produtivas. Então, coloque sim o seu objetivo, olhe quais são os passos que você deve seguir e tenha compaixão, porque nem sempre nós vamos conseguir seguir 100% daquele objetivo. Por exemplo, eu vou 3 vezes na semana ler 10 páginas de um livro. Pode ter um dia da semana que a gente não conseguiu chegar em casa a tempo, pode ter um dia da semana que a gente está muito cansada, que a gente está com dor de cabeça. Isso não fala sobre falta de disciplina, isso fala sobre um olhar para dentro. E quando nós observamos a natureza, nós entendemos que a natureza tem um tempo para tudo. Ela tem um tempo para amadurecer, ela tem um tempo para brotar, ela tem um tempo para florir. E nós somos assim também, nós somos parte da natureza. Então sinta, se enxergue dessa forma. Eu até recentemente comprei um kokedama, que é uma plantinha, pode ser feito com qualquer planta, numa bola, e ela requer um cuidado especial. Então, por exemplo, uma planta ela é regada, X planta 3 vezes por semana. O kokedama a gente observa quando ele vai ser regado. Eu lembro de ter tido esse diálogo e eu perguntei, mas quantas vezes por semana eu preciso molhar? E a pessoa falou, você vai sentir, você vai pegar na planta, você vai observar isso, e aí sim você vai entender que ela precisa ser molhada. E isso serve para nós, e veja só, né, a partir de uma conversa, eu trouxe essa reflexão, porque quando que a gente para
para olhar para nós e o que eu preciso hoje? Hoje eu preciso de um pouco mais de descanso, eu vou tentar encaixar um momento de descanso, hoje eu preciso ficar um pouco as pernas para cima. Não, hoje eu quero ter um dia ativo, hoje eu quero sair de casa, eu quero andar um pouco, eu quero passear, eu quero tomar um suco. Então, sejamos observadoras de nós mesmos. Então, se observe, a partir do momento que a gente se observa, que a gente entende que somos parte da natureza, nós conseguimos ter esse olhar interno e nos cobrar menos. Porque se eu sei que eu não estou no meu melhor momento, que eu não estou plena das minhas condições, ou que as condições externas não estão favoráveis, eu me cobro menos, porque eu entendo o contexto de tudo. Em resumo, se observe, se toque, se olhe, entenda que nem sempre nós vamos conseguir fazer com aquela perfeição que a gente coloca dentro das nossas expectativas. Então, observe o entorno e se agradeça por estar fazendo o melhor que pode a cada dia. O importante é fazer um pouquinho por dia. E principalmente, olhando para si, com amorosidade, com paciência, com carinho, para que efetivamente, se a gente faz um pouquinho por dia, e mesmo que um dia a gente não faça nada, a gente vai olhar para trás e falar: poxa, eu avancei. Avancei tanto quanto eu gostaria? Nossa, avancei, consegui. Não avancei tanto, mas avancei 70%. Não avancei tanto, mas avancei metade do caminho. Todo o avanço é melhor do que estarmos estagnadas. Então, reflita, ficarei com essa reflexão também de ser mais amorosa, mais compassiva comigo mesma, assim como eu tento fazer isso a maior parte do tempo com as pessoas, que a gente possa fazer esse acolhimento com amor conosco. Combinadas? Até a próxima!